Olá, amigos da TV O Impacto, estamos de volta com vocês. Com que alegria hoje abordar aqui de um assunto que o cidadão precisa ter conhecimento. Por isso convidei aqui a doutora Soraya Plaque, que é a presidente da Comissão de Direito Financeiro e Tributário da OAB em Santarém. Perfeito. Então ela aceitou o nosso convite para falarmos sobre o seguinte. Há poucos dias atrás, nós tivemos uma entrevista concedida pela secretária municipal de Finanças, Josilene Pinto, explicando que a partir agora do mês de agosto, o município passa a cobrar a taxa de lixo, tá certo? E na entrevista, claro, a secretária mostrou a lei, disse o porquê da cobrança e, na verdade, ela estava dizendo assim: cidadão, você tem um dever com o município, que é o dever de pagar os tributos e, neste caso especificamente, vai passar a pagar a taxa de lixo, que anteriormente ela era cobrada, doutora, no meu talão de IPTU, ela era embutida ali, mas já ultimamente esse ano não foi. Então eu convido a senhora aqui, já agradecendo, para a gente conversar sobre isso, porque assim como a secretária então falou sobre os deveres do cidadão, hoje a nossa conversa com a doutora Soraya é sobre os direitos do cidadão. Mas antes disso, acompanhe essa mensagem. A Prefeitura de Santarém está cuidando muito bem da educação. Somente este ano estão sendo investidos mais de 60 milhões de reais. São 9 creches novas e reconstruídas, 11 quadras esportivas cobertas em escolas municipais e milhares de carteiras e equipamentos escolares para melhorar a qualidade do ensino. Cuidando da educação, a gente constrói o futuro. Prefeitura de Santarém, sua cidade, seu bem. Ok, doutor, então vamos iniciar a nossa conversa. Como eu disse, a secretária expôs aí para os nossos internautas, né, essa nova modalidade de cobrança agora, que vigora a partir deste mês de agosto. Estou gravando aqui com a doutora Soraya hoje, é dia 9 de agosto. E a senhora tem aí todo um espaço agora que a gente coloca aqui, para a gente informar ao cidadão, baseado nesses deveres que a secretária apontou, quais os direitos do cidadão. Bem-vinda. Muito obrigada, senhor Osvaldo. Novamente é um prazer voltar à TV Impacto, que sempre abre esse espaço, né, para explanarmos um pouco o direito dos nossos contribuintes santarenhos. E a Comissão de Direito Financeiro e Tributário se coloca à inteira disposição de todos os contribuintes, inclusive também da TV Impacto, alertando todos de que nosso trabalho é sempre em prol dos contribuintes. Então, alguns pontos em relação à nova taxa de lixo precisam ser elencados para que o contribuinte tenha conhecimento exato do que ele de fato está pagando. Então, o primeiro ponto que é importante nós esclarecermos e ressaltarmos é que antes de 2022, de 2021 para trás, o contribuinte, assim como o senhor Osvaldo, pagava a taxa de lixo embutida no talão de IPTU. Perfeito. Então, no começo do ano, você já pagava lá o IPTU e a taxa de lixo. O problema dessa cobrança para trás, senhor Osvaldo, é que ela não tinha base legal. E essa base legal municipal veio no final de 2021. A Câmara de Vereadores votou o que hoje é a Lei 21.453, que cria a taxa de lixo. Então, hoje, a cobrança ela é separada por determinação da lei municipal. Por isso, nós temos hoje o boleto do IPTU e o boleto da taxa de lixo. Doutora, esclarecer muito bem aí, inclusive para a própria administração, que aqui nós não estamos contestando a cobrança da taxa, nem o cumprimento da lei. O que nós queremos aqui é esclarecer ao cidadão, dentro dessa lei, quais os direitos que ele tem. Exatamente. E claro que se o cidadão, quando ele se depara com uma coisa nova, assim, ele fica com o pé para trás, assustado. Será que está correto? É legal? É ilegal? Então, a doutora acabou de dizer, já foi aprovada, a cobrança é legal, de acordo com a lei federal, né, que tem que estabelecer. A lei municipal. Não, sim, mas a municipal foi feita baseada na lei. Na Constituição, exatamente, uma lei maior, perfeito. Então, nessa situação aí, a pergunta que com certeza muita gente está fazendo aí mas vem cá, eu pagava no IPTU, e agora? Como é que vai ser? É legal? Eu tenho que pagar? Perfeito. O que o contribuinte, o que a população agora
está pagando. De acordo com a lei municipal que foi aprovada no final do ano passado e que entrou em vigor esse ano e que pode ser cobrada esse ano já, o contribuinte está pagando pela coleta e destinação sanitária dos resíduos sólidos. Está na lei. Isso é o que está na lei. Nós precisamos ficar atentos de que Santarém ainda não tem destinação sanitária de resíduos sólidos. Infelizmente, a nossa cidade ainda se utiliza de lixões a céu aberto. E veja, seu Oswaldo, a preocupação de lixo ela é uma preocupação de todos, para a manutenção das nossas gerações e das futuras, inclusive. Perfeito. Então, não há desestímulo, nenhum desestímulo, ao não recolhimento da taxa de lixo. Mas é importante que o contribuinte saiba que hoje ele paga a taxa de lixo pela coleta do lixo e não pela destinação sanitária. O senhor percebe? Sim. É muito importante que o contribuinte tenha conhecimento de que o pagamento que ele irá efetivar, se decidir fazê-lo, é pela coleta do lixo e não pela destinação. Veja, destinação, a lei é muito clara. A lei municipal ela é muito clara que a destinação ela é uma destinação sanitária. Não é destinação de pegar da sua casa e colocar no perema, entendeu? Uhum. Agora aí o cidadão fica uma dúvida em relação a essa questão do serviço ser prestado pela metade. Isso. Como se resolve? Então, a orientação que nós sempre passamos, que a Comissão de Direito Financeiro e Tributário sempre passa aos contribuintes, é buscar os seus direitos. É ter conhecimento de fato do que o senhor está pagando, do que você, contribuinte, está pagando, porque a manutenção de toda essa máquina é do contribuinte. Veja, o município de Santarém espera arrecadar mais de 15 milhões com a nova taxa de lixo ainda esse ano de 2022. O pagamento pelo serviço de lixo é legítimo e legal, mas o serviço aí tem que ser prestado na inteireza, pela completude. Então você busque os seus direitos, converse com o advogado, converse com o contador, converse com a central de contribuintes da prefeitura. Vá até o site da prefeitura e tenha conhecimento do que você está pagando. Para emitir o boleto, inclusive, seu Oswaldo, esse ano o boleto ele é emitido pelo próprio contribuinte nos órgãos públicos, né, nos órgãos da prefeitura, nos entes da prefeitura ou pelo próprio site. Você coloca lá o número de sua inscrição cadastral, do cadastro imobiliário do seu imóvel, que é o mesmo que vem no boleto do IPTU, e a taxa estará pronta. É muito importante que o contribuinte busque os seus direitos, porque muitas das vezes ele pode estar inserido, inclusive, na relação dos isentos do pagamento da taxa. Exato, isso e nem sabe. Isso que eu ia falar, porque tem também essa questão que na entrevista a própria secretária alertou que, a exemplo do que acontece no IPTU, tem contribuintes que também Estão é isento. isentos. Né? Uhum. Então, é aí o conselho para procurar. Os seus, até porque aqueles que se enquadram na relação de isentos, que está prevista também na lei, precisa preencher um requerimento, submeter à prefeitura, a prefeitura vai analisar e deferir ou não. Então é importante que ele fique atento a isso também. Aí, doutora, então a grande questão nossa aqui desta conversa é sobre a prestação do serviço incompleta. E para resolver esse problema, o que a prefeitura poderia fazer? Implantar todo um sistema de acordo com a legislação de saneamento, inclusive o marco legal, implantar todo um sistema de destinação sanitária dos resíduos. Isso é uma obrigação a todos os municípios brasileiros, inclusive. Pois é, mas aí, de acordo com a entrevista, voltando a citar a entrevista da secretária, inclusive, uma saudação a ela que nos assiste, é o seguinte, a cobrança já é a partir deste mês de agosto. Por exemplo, quem for pagar à vista tem um prazo de até 30 de setembro, foi o que ela falou na entrevista. Exatamente. E quem vai parcelar pode ser em 5 parcelas a partir agora do mês de agosto. E até 29 de dezembro. E aí, como é que vai ficar essa situação aí que esse tempo já está sendo cobrado, o serviço não está sendo feito completo? Veja, o direito do contribuinte, ele nunca se apaga nem quando ele paga. Você entende? O fato de eu pagar o tributo não significa necessariamente que eu não possa repeti-lo, pedir de volta. Não significa necessariamente que eu não possa cobrar o serviço prestado na inteireza. Quem diz que a cobrança de taxa deve ser realizada com base na coleta e destinação é a lei. Não sou eu. Quem diz é a lei que foi aprovada no município de Santarém. Então é a lei que precisa ser efetivada. O município de Santarém cobra a taxa de lixo, ainda que de forma ilegal, já há alguns anos. E não conseguiu montar ainda um sistema de saneamento, porque de fato é muito caro. E não tem como nós pagarmos a taxa
para montar um sistema. O que prevê a legislação nacional é que a taxa tem que ser paga e cobrada para um sistema já disponível, já colocado à minha disposição. É tão sério isso, senhor Oswaldo, que, por exemplo, se na minha casa eu não utilizar o sistema de coleta de lixo, ainda assim eu pago. Porque ele foi colocado à minha disposição. Certo. Entendeu? Entendi. Doutora, essa questão aí, ela pode realmente travar essa cobrança ou não? Como assim? Não, porque, por exemplo, de repente o contribuinte diz, bem, eu tenho o dever de pagar, né, mas o serviço não está completo, eu não vou pagar. Pois é, a decisão do contribuinte de só não pagar não é o melhor dos mundos, não é o melhor caminho, não é o caminho que nós indicamos. A decisão de não pagar, ela tem que ser embasada ou em um recurso administrativo ou em uma ação judicial, porque senão ele fica em mora com a administração pública, ele poderá ter o nome dele negativado, poderá sofrer uma execução, e não é o que o contribuinte quer. O que o contribuinte quer é ter aquele valor revisado. Inclusive, outro ponto importante que nós devemos destacar é o valor da cobrança da nova taxa de lixo. É possível que a nova taxa de lixo venha com valor menor do que você já pagou no passado, ainda que de forma ilegal. Mas na maioria dos casos que a comissão analisou, que é a Comissão de Direito Financeiro e Tributário, a majoração foi para maior. Só a título de exemplo, nós analisamos um caso que o contribuinte tinha vários imóveis, várias inscrições, vários cadastros imobiliários. Ele pagava em 2021 R$ 1.955,49. Por ano. É anual. Sim. Por vários imóveis. Esse ano de 2022 ele terá de pagar R$ 3.097. Quase então, que dobra, né? Foi um aumento de 158%. Então é importante que o contribuinte esteja atento a isso também. Que não há nenhum incentivo ao não pagamento de tributo. O pagamento de tributo faz parte da composição de uma sociedade. Nós mantemos toda essa máquina caminhando. Mas é muito importante que o tributo seja pago de forma legítima, legal, estabelecida na lei, e que o poder público obedeça o que a própria lei estabelece. Então, nesse caso, a prefeitura teria que assumir uma responsabilidade de forma urgente e urgentíssimo implantar esse sistema de destinação de resíduos sólidos, como diz a lei municipal. Bem, antes de encerrar a nossa conversa, não sei se a senhora tem alguma coisa mais a acrescentar, mas eu gostaria que a senhora informasse sobre o cidadão que está nos assistindo. De repente, se ele precisar, ele pode procurar a OAB? Pode sim. A Comissão de Direito Financeiro e Tributário está à disposição do contribuinte. Ao contrário de que muitos pensam, a comissão ela está aberta à população e não aos advogados somente. O colega advogado também que precisar de algum esclarecimento pode vir até a nossa comissão, o colega contador, administrador, pode ficar à vontade. Nossa comissão está aberta a qualquer tipo de esclarecimento. E é importante que o contribuinte corra, seu Oswaldo, porque o boleto já está pronto. A emissão é que depende do seu clique lá no site, ou então do seu comparecimento às centrais de atendimento ao contribuinte aqui do município. Certo. Corra, porque o primeiro pagamento é 31 de agosto. Bem, antes de eu agradecendo aqui a presença da doutora Soraya, quero mais uma vez me dirigir, inclusive, à administração municipal, né? De que a nossa entrevista aqui, ela foi com o interesse de mostrar ao cidadão o direito dele. Assim como nós fizemos a entrevista com a secretária, mostrando a necessidade, né, e o dever do cidadão pagar. E a doutora foi muito clara aqui. Nós não estaríamos de jeito nenhum incentivando a não pagar a taxa. Não é isso. Muito pelo contrário. O que nós estamos querendo aqui é tornar mais claro esse assunto que é novo e, ao mesmo tempo, mostrar os direitos do cidadão. Isso. Tá certo? Exatamente. Então, se quiser mais alguma coisa a acrescentar, se não, muito obrigado pelas informações. É só isso, seu Oswaldo. E, de novo, me coloco inteira à disposição da população, dos contribuintes da TV Impacto. Ok, muito obrigado. Sucesso aí. Amém. Você sabe, nós fazemos TV pensando em você.